Graça e paz a todos. Hoje nós vamos para o nosso sexto dia devocional sobre vida cristã. Nós vamos tratar, nessa temática. Eu escolhi aqui um texto para nossa reflexão que se encontra em Mateus, ao capítulo 6, o versículos 5 e 6. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Bom, nas palavras do mestre, Jesus aqui, ele fala primeiramente dos hipócritas, aqueles que aparentam ser algo quando na realidade não são. Os hipócritas, nesse caso, são os fariseus, que diante da população mostravam uma espiritualidade, mostravam que eles eram pessoas tementes a Deus, que buscavam a presença de Deus. Na realidade, esses hipócritas, os fariseus, eles queriam, na verdade, ter prestígio diante das pessoas. Isso não é diferente de hoje. Hoje, muitos ostentam uma posição dentro da igreja, ostentam uma posição diante das pessoas para serem reconhecidas, seja por sua espiritualidade, seja pelo seu temor a Deus, seja pela sua nomenclatura, ele é um cristão, ou por um cargo eclesiástico, é um pastor, um evangelista, é um cantor. Então as pessoas, na realidade, elas alimentam essa necessidade, que é uma necessidade da carne, da natureza caída, de ser reconhecido diante dos homens. Só que esse reconhecimento diante dos homens, ele vai acontecer somente aqui. É o que o Senhor Jesus está dizendo. Aqueles que querem ser vistos pela sua espiritualidade, mas serem vistos diante dos homens e pelos homens, esses já vão ser reconhecidos. Então muitos hoje ovacionam pastores, ovacionam cantores gospel, pessoas que estão em destaque na mídia. Então eles já têm a sua própria recompensa, porque essas pessoas buscam isso e já estão conquistando. Entretanto, a vida cristã não tem nada a ver com isso. A vida cristã não almeja buscar a notoriedade diante das pessoas ou a recompensa dos homens. A vida cristã, ela está pautada numa intimidade com Deus. A vida cristã, ela se fundamenta num relacionamento genuíno, sincero diante do Senhor. E aqui Jesus, ele dá um exemplo de como seria essa intimidade. Ele fala sobre os momentos mais sagrados, os momentos mais nobres da vida cristã, que é o momento de oração. No momento de oração, é o momento que nós estamos a sós com o Todo-Poderoso. É o momento que não pode haver interrupção ou pessoas ali interferindo nesse momento. Aquele momento é o momento a sós de você, cristão, verdadeiro, com o seu Criador, com Jesus. E aqui ele fala sobre quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás ao Pai. Aqui Jesus não está colocando uma doutrina que a oração verdadeira só é aquela que é realizada no quarto. Não, Jesus não está estabelecendo aqui que a oração, para ser aceita, para ser ouvida pelo Pai, as portas têm que estar fechadas. O que ele está falando aqui é sobre a sua particularidade com o Senhor. O teu momento de oração é o teu momento particular, que as pessoas não precisam estar vendo ou ouvindo o que você está falando. Aquele momento é o momento você a sós com Deus. Porque muitos são eloquentes nas orações quando as pessoas estão ali ouvindo as suas orações. Mas o que realmente é ouvido pelo Pai é quando o seu sussurro sincero, ali a sua oração sincera no particular, quando você está expressando palavras, não para ser ouvido pelas pessoas, mas para ser ouvido pelo Senhor. É naquele momento a sós com Deus
que a sua pecaminosidade, que os seus erros, eles são colocados diante do Senhor. Quando você ali tem a oportunidade de expressar diante de Deus as suas falhas, as suas transgressões, e ali você tem um momento particular com o Senhor, onde as suas petições, elas são colocadas diante do Senhor, porque você ali confia nele e você está ali a sós com o Senhor. Então é na oração, no particular da oração, que nós desenvolvemos a nossa intimidade com Deus. E isso é particular. Eu vejo pessoas que se vangloriam pelo tempo gasto em oração com Deus, ou dizem que passam tantas horas em oração, mas isso mostra uma necessidade de ser recompensado diante do Senhor, diante dos homens, melhor dizendo. Mas nós precisamos ser recompensados diante do Senhor. E a nossa recompensa acontece quando verdadeiramente nós temos um coração quebrantado e que tem prazer na presença de Deus, que está ali a sós com Deus. Sabe que aquele momento a sós com Deus é o momento mais precioso da sua vida. Então essa intimidade com Deus, ela é essencial para a vida cristã. E essa intimidade, na realidade, não é uma prática fácil ou natural. Como dizer assim, eu naturalmente eu procuro esse momento a sós com Deus. Não, a nossa mente, ela está permeada por tantas outras coisas que são contrárias à vontade de Deus. Então é importante que nós venhamos buscar essa intimidade com Deus, que haja uma disciplina, haja uma insistência, haja uma dedicação para ter esse momento a sós com Deus, porque isso é essencial para uma vida saudável, para uma vida cristã sólida, fundamentada no relacionamento com Deus. Então, a intimidade, quando nós nos dedicamos ali ao particular, e isso é algo individual, é algo que nós fazemos, particularmente, nós vamos alimentar, a nossa alma, vamos nos fortalecer. Então, a vida cristã, ela é medida, não pelo reconhecimento dos homens, mas ela é medida pela nossa intimidade com Deus, pelo tempo, de mais profundidade que nós temos com o Senhor. E essa intimidade, ela pode acontecer tanto na oração, quando nós expressamos, o nosso coração diante do Senhor, quando nós derramamos com palavras os nossos sentimentos, as nossas necessidades, assim também quando na leitura, na reflexão particular das Escrituras, nós podemos ouvir o Senhor, podemos ouvir a sua palavra, ouvirmos a sua voz, meditarmos nas grandezas do Senhor, e ali nós aprofundamos a nossa intimidade com o Senhor. Então a vida cristã é uma vida de intimidade com Deus. Que Deus abençoe, que esse devocional possa ter edificado a sua vida.